Fala galerinha do Riff, tudo bem? Aqui é o Lucas Santos e eu tive mais uma oportunidade incrível de fazer uma entrevista para o canal. Dessa vez eu conversei com o Marcelo Barbosa, guitarrista do Angra. O Angra que lançou o 10º álbum de estúdio na última sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, chamado Cycles of Pain. E a gente conversou um pouquinho sobre processo de criação, sobre influências do álbum, como é que foi as diferenças desse álbum comparado com Omni, que foi o álbum de 2018, sobre influências pro Marcelo começando a tocar guitarra, bandas fora do metal, GTR, que é a escola de música que ele tem há mais de 25 anos em Brasília. Enfim, foi uma conversa bem legal, a gente falou de várias coisas e ele foi muito, muito parceiro e foi muito atencioso também. Então é isso, espero que vocês gostem da entrevista, não se esqueçam de conferir os links aqui na descrição e me sigam no Instagram também. Grande abraço, valeu. Vamos lá, Marcelo, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que vocês acabaram de lançar o Cycles of Pain, dia 3 de novembro, na última sexta-feira, pela Atomic Fire Records. Primeiro álbum do Angra com a Atomic, certo? Exatamente. E a pergunta que não quer calar, já começando bem direto com você, há quanto tempo você tem as suas tranças? Eu, eu comecei a usar quando eu tinha 18 anos, eu tô com 48, então a gente tá falando de 30 anos, né? E aí quando eu tinha uns 21, eu fiquei tipo um ano sem o cabelo trançado, mas eu não dei conta, não. É muito. O meu cabelo dá muito trabalho pra ficar legal. E aí a trança ela é meio que. Você faz ela, ela fica daquele jeito, você só tem que fazer de novo depois de 2 meses. Então eu achei mais prático. E acabou virando uma marca registrada também, né? Certamente, dá Nem uma eu consigo me ajeitadinha, imaginar né? sem. Dá uma ajeitadinha, né? Exato, exatamente. Quando é que você começou a tocar guitarra? Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, né? Comecei, claro, como todo mundo, de uma forma muito lúdica, assim, sem nenhuma pretensão profissional. E aos poucos isso foi me envolvendo, essa coisa da música, as bandas, os músicos, né, e tal. E quando eu percebi, mais ou menos por volta dos 16, eu já estava decidido que queria ser músico, né? Para desespero da minha família, vamos colocar assim, né? No começo houve muita resistência, claro, é natural. E graças a Deus, de lá pra cá, eu nunca fiz nada na vida além disso. Sempre vivi a vida apenas tocando guitarra, ensinando música, tocando nos palcos, viajando, etc. Cara, eu te entendo perfeitamente, porque ambos, meu pai e minha mãe, são músicos também, então Ah, eu sei é? essas, bem de perto. Que legal, É, é. legal. Mas, e você também é, ou não? Cara, eu sou de passagem, assim. Eu toco Sim, quando dá tempo, sabe? Não é profissionalmente. legal. Eu nunca quis, não. Muita influência da minha mãe, assim, porque eu vivi muito de perto, né? A dificuldade, né, cara, Sim. de passar assim, mesmo ela sendo muito excelente no que ela faz, né? Ela tem doutorado, ela dá aula, enfim, mas sempre foi uma. É Uma difícil, luta. né? Especialmente no Brasil, né? Especialmente no Brasil. É difícil. Mas eu sou apreciador, vamos dizer assim. E Que bom, toco que um do, bom. ré, mi, fá de vez em quando. Bom demais, bom demais. Bom demais. É, e 12 anos você falou, e qual foi a primeira. Você lembra da primeira figura ou a primeira coisa que te trouxe para tocar guitarra? Ou depois de mais um tempo que você estava tocando alguma música ou algum som, um álbum que falou, não, eu quero fazer isso para minha vida? Então, tiveram alguns pontos importantes nesse interesse pela música, né? Eu, ao contrário de você, não tenho músicos na família, mas então esse estímulo ele veio de fora, né? Foi externo. E eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, a gente está falando de 1985, houve o primeiro Rock in Rio. E o primeiro Rock in Rio foi bastante disruptivo, porque foi a primeira vez que um monte de bandas de rock, metal vieram ao Brasil e tal. E lembro que minha avó estava assistindo, porque ela achava muito interessante aqueles homens cabeludos ali tocando guitarra sem camisa, ela não conhecia o estilo. Ficava a TV ligada lá na sala e eu assistia alguns pedaços. Ela às vezes falava, ela me chamava de Preto, ela falava, Preto, vem aqui ver um negócio, olha esse cara aí, não sei o quê. E eu fiquei olhando e tal, e aquilo me chamou a atenção. Eu acho que ali, apesar de eu ainda não ter pedido nenhuma guitarra nem nada,
eu fiquei assim, cara, que interessante isso, legal isso aí, deve ser legal viver assim, né? E lá pelos 12, 13, que eu comecei a. Até aí, a música que eu consumia era a música que meus pais ouviam lá em casa, minha família ouvia, né? Então, quando eu tinha uns 12 anos, e por consequência o rock brasiliense, porque muitas das bandas grandes no Brasil são de Brasília, tava fazendo muito sucesso. Então a gente ouvia muito assim, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, não sei o quê, essas bandas todas. E era comum, né, na escola, ter sempre um cara que tocava um violãozinho, alguns tinham banda e tal. E acabou que eu me interessei por esse mundo. Falei, pô, legal, eu gostava dessas bandas também e tal. Então, primeiro o Rock in Rio lá atrás, aí nesse momento sim, com amigos formando banda, eu falei, cara, vou pedir uma guitarra lá em casa e vou começar a tocar isso, né? E foi aí que começou, com esse negócio do rock nacional. E um pouco depois disso, talvez 14 para 15, eu fui apresentado por um amigo ao rock internacional, não só progressivo, como assim, de Led Zeppelin, Pink Floyd, é, Rush, Yes, Metallica, Iron Maiden, né? Então eu conheci tudo isso de uma vez, foi uma descoberta, assim, foi um mundo que se abriu à minha frente, né? E aí a partir daí foi quando realmente eu fui mordido ali pelo bichinho, né, que da música que não deixou mais eu sair dela. É difícil sair. Cara, É é muito legal saber, assim, a galera mais da sua idade e tal, que lembra do Rock in Rio de 85, fala que foi uma coisa muito influente em vários músicos, em vários jornalistas, no Brasil como um todo. Isso é muito interessante saber mesmo. total, total. É, a oportunidade, realmente, na época, era muito difícil o acesso, né? É, cara, aí pulando um pouquinho já para falando do Cycles of Pain, décimo álbum do Angra, como é que foi? Onde é que vocês gravaram? Onde é que foi o Sim. processo? O processo teve três fases, na verdade, em termos de gravação. Nós fizemos a pré-produção e a gravação de bateria num estúdio perto de Belo Horizonte. Nossa, vou lembrar o nome do estúdio aqui, calma aí. Sonastério. É um estúdio lindo, maravilhoso. Tem os nossos amigos que trabalham lá, o Arthur, o Bruno, enfim, pessoas talentosíssimas, seríssimas. E a gente tinha ido gravar lá um programa que está até disponível tanto no YouTube quanto tanto no YouTube quanto no Spotify, que é o Sonastéria Ilumina. E a gente gostou muito do estúdio, gostou muito do visual do estúdio. Ele fica no meio de umas montanhas, assim, então é super inspirador, sabe? Tudo de vidro e tal. Então a gente foi para lá, fez a pré-produção lá e gravou bateria lá. De lá, a gente foi para um estúdio chamado Elephant Office, que fica numa cidade perto de Floripa. E esses dois estúdios, eles, além de serem muito bonitos e tal, a gente estava documentando tudo em vídeo, além de, obviamente, serem excelentes estúdios e muito bonitos, eles são estúdios que têm uma estrutura para que o músico durma lá, entendeu? Então foi importante isso, porque como o Fábio mora na Itália, o Bruno mora em Los Angeles, eu em Brasília, né? Então a gente conseguia, além de gravar, estar ali, todo mundo junto, fazendo uma imersão nesse trabalho, né? E morando basicamente por algum tempo nesses dois estúdios. Primeiro no Sonastério, em BH, e depois lá em. Eu esqueci o nome da cidade, mas é pertinho de Floripa. E aí o terceiro estágio foram algumas coisas que ficaram para serem gravadas em casa, que foram mais assim, alguns solos. O Rafael gravou algumas coisas também é, de coro, né, de backing vocals aqui em São Paulo. E aí, com isso, fechou toda essa parte de gravação, né? É importante ter um lugar para dormir, porque do que eu sei, as melhores ideias de músicos sempre saem 2 da manhã, 3 da manhã, né? É verdade. É. Além do que, essa coisa da imersão, ela é interessante porque, para começar, você salva tempo, né? Você deixa de ter ali aquela 1 hora, 1 hora e meia, talvez 2 horas de trânsito de ida e volta de onde você está para o estúdio, dependendo da cidade que você Uhum. mora e da distância. Então, você já acorda, toma um café, você já está ali, o estúdio já está rolando, o estúdio está a 2 metros de distância, né? E foi assim também quando a gente gravou o Omni, lá na Suécia, tinha um apartamento perto, assim, no mesmo prédio que o estúdio, basicamente. Uhum. Então, esse é um formato que funciona muito bem, assim, para que a coisa
ande rápido de maneira eficiente. Entendi. Legal. Eu acho que ajuda bastante no processo. Você citou Uhum. o Omni. E qual foi? Tem alguma diferença além do lugar que vocês gravaram? Alguma diferença do. Obviamente, sonora tem, mas alguma Sim. diferença no processo da gravação do Omni? E como sendo o seu segundo álbum já com o Angra, você já está há mais tempo na banda? Como é que foi? Tem alguma diferença, assim, gritante? Sim, bom, para começar, a gente trocou de produtor, né? Quem produziu o Secret Garden e o Omni, que foi o disco que eu gravei, foi o Jens, lá na Suécia. E agora, dessa vez, a gente chamou o Dennis de volta, né? Porque ele já tinha feito outros discos com a banda, inclusive o Rebirth, Temple of Shadows, para fazer esse trabalho juntos. Então, cada produtor tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de conduzir a gravação, de pensar, né, as músicas e tal. Então, acaba que isso já muda muito. Quando você muda o produtor ele acaba, no caso do Angra em específico, pelo menos, sendo um sexto membro da banda ali, né? Ele acaba tomando decisões com relação a arranjo, junto, sugerindo mudanças, né? No caso do Dennis, teve até letra que ele escreveu. Então, assim, essa é para mim a principal mudança. E claro, ela é o cerne de uma série de outras mudanças que ocorreram por conta disso, né? Pessoalmente, o que mudou foi que, bom, claro, quando a gente gravou o Homem, eu tinha acabado de entrar na banda, fazia pouco tempo. Então você tá ainda pisando em ovos, meio tentando entender como a dinâmica da banda funciona, né? Onde você se encaixa, no que você pode contribuir. E passados todos esses anos convivendo, viajando juntos, se conhecendo, a gente já estava muito mais, não só eu com eles, como também todo mundo, né? Os cinco, porque foi a terceira gravação com o Bruno e com o Rafael, desculpa, com o Bruno e o Fábio, e a segunda comigo. Então eu acredito que todo mundo estava mais à vontade, estava mais sabendo onde está pisando, no que pode contribuir, até onde esticar certas cordas, né? Uhum. Então isso foi muito legal, foi bem tranquilo esse processo. Apesar de ter sido rápido, ele foi um processo permeado por paz, assim, o que é muito importante, né, no momento de criação. Ah, uma coisa que o Angra precisa durante os últimos anos da paz, né? Exatamente. Cara, você falou de pisar em ovos e tal, mas tem uma pergunta muito que ficou na minha cabeça. Eu Hum, tava no Rock in Rio 2015, quando você tocou pela primeira vez oficialmente, claro. quando o Kiko saiu pro Megadeth, enfim. E, obviamente, no Rock in Rio, você não consegue notar isso. Mas depois vendo os vídeos, tem uma pergunta. Você tava nervoso aquele dia, quando você entrou no palco? Eu não estava nervoso, exatamente nervoso. Eu estava talvez um pouco preocupado, pouco à vontade em alguns aspectos, né? Uhum. Mas eu me conhecendo, tem situações em que mesmo depois do Rock in Rio, agora anos depois que eu tô na banda, e que por algum motivo X bizarro eu me sinto mais nervoso do que estava aquele dia, né? Então naquele dia eu fiz uma preparação muito mais do ponto psicológico do que do ponto de vista técnico, porque as músicas eu já tocava, enfim, né? E um pouco ah, de ansiedade com relação assim, pô, como o público vai receber essa notícia, né? Como é que isso vai ser? E outra, a gente tem que lembrar que o show anterior do Angra no Rock in Rio foi um show muito ruim, Eu ia falar né? Que foi, exatamente disso, né? Então, 2012, exato. Então é. existia, mesmo entre eles, Uhum. uma tensão no sentido de temos que nesse show limpar o que foi feito, o que deu errado naquele outro, né? Então a tensão mais que tinha era mais essa. Mas eu não me senti nervoso. Nervoso não, eu talvez ainda estivesse. Talvez eu estivesse menos à vontade com a banda, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Mais uma vez, né? Sem saber até onde ir, Uhum. sem querer ali chegar meio que pisando no calo de ninguém, né? Dando aquela sentida de como é que é o ambiente. Mas fora isso, não estava exatamente nervoso, não. Eu acho que quando o Dee Snider também entrou no palco, acho que ajudou um pouquinho a tirar a atenção, né? É, Mas é, dá pra você curtir mais, né? verdade, verdade. Exatamente. Ah, cara, no Omni tiveram participações da Sandy, da Alissa, e nesse teve da Vanessa e do Lenine. Você chegou a encontrar com eles?
Ou Com a não? Vanessa, sim. Com a Vanessa. Vanessa, sim. Inclusive, ela gravou com a gente o acústico, né? A gente fez uma Uhum. versão ao vivo da música que ela participou, de uma das músicas que ela participou, e ela cantando em dueto com o Fábio, e ficou maravilhoso. É uma pessoa que acabou se tornando amiga, é uma querida, assim. Cantou também agora com a gente dia 3 no Tokyo Marine Hall. Cantou duas músicas, ou seja, a Here and the Now, que é a música que ela gravou nesse disco, e também a Rebirth, né, que é um grande clássico. Fez dueto com o Fábio nas duas. E no caso do Lenine, não, nós não o encontramos. Ele mora, se não me engano, no Rio de Janeiro. A gente, né, a produção e a banda se comunicou com ele bastante, claro, para dar direcionamento, né, para qualquer tipo de feedback ou recall que tivesse. Mas ele gravou à distância, ele gravou de lá e nos mandou. Né? Incrível, parece que nasceu pra ele a música que ele gravou, Vidas Secas. Sim, Muito, ele. muito legal. Bom, eu sou muito fã do Lenine, né? E ele tem aquela coisa, por ser nordestino, ele já tem o sotaque, o que já deixa tudo bem brasileiro, né? Sim, sim. Aham. Então, aquela música ela já tem um ritmo que a parte rítmica dela nos remete um pouco a essa coisa da música brasileira, né? Culturalmente nordestina e tal. E ainda vem ele cantando com aquele sotaque, aquela malemolência que normalmente o cantor de música brasileira tem. Eu acho que combinou muito bem também. É muito, muito mesmo. E parece que escolheu, assim, obviamente deve ter tido todo um processo, mas foi uma escolha acertadíssima, muito, muito bom. Uhum. Vocês estão em turnê e os shows foram cancelados, infelizmente. E tirando o Brasil, vocês têm alguma ideia se vocês vão para Europa, para Estados Unidos? Porque a primeira vez que eu te vi foi em Hum. 2018, em Massachusetts, quando você veio Ah, que na legal, turnê você dos estava Estados lá? Unidos. Em Worcester. Você fazia intercâmbio? Não, eu tô morando aqui já tem 6 anos Ah, já. você mora aí, Tô tá? morando e trabalhando aqui já tem Legal. mais de 8 até já. Show de bola. Então, acho que foi a primeira vez que o Angra veio para os Estados Unidos, assim, em forma de turnê. Eu acho que Eu, já havia feito uma turnê menor há é, muitos anos atrás, e agora aí fez essa maior, né? é. Mas aí vocês voltam, vão para Europa, Japão, Ásia, alguma coisa assim? Sim. A gente tem dois shows agendados nos Estados Unidos já, pontuais, que são um naquele cruzeiro 70,000 Tons of Metal, que Uhum. vai ser finalzinho de janeiro ali, e outro no Prog Power, que se eu não me engano é no meio do ano, não lembro exatamente, julho talvez, não sei. Nesse momento do Prog Power, a gente tem conversado para tentar agendar algumas outras datas pelos Estados Unidos, já que já estaremos aí para o Prog Power, né? E acho que é bem provável que isso aconteça. Que foi o que aconteceu da outra vez também. A gente tocou o Prog Power e seguiu em turnê. A Europa, com certeza, vamos fazer alguma coisa. Ano passado a gente fez alguns festivais, né? E a gente quer esse ano fazer festivais também, fazer também shows pontuais em outras cidades, né? Japão, o Angra, eu acho que nunca houve um disco do Angra que não tenha tido turnê no Japão, então ainda não está marcado, mas a gente acredita que vá também. Então, sim, é bem provável. O que já está marcado são duas datas nos Estados Unidos, mas é bem provável que role também Europa e Japão. Ah, que bom, tomara, tomara. Sim. Mas saindo um pouquinho do Angra e do álbum, a GTR, você já tem há quanto tempo já? A GTR eu tenho há 26 anos. Fala, 20, dá uma 26. resumida para o pessoal que não conhece, porque eu já fiz algumas aulas e já vi algumas Tá? O coisas. GTR é um estilo de música. Fala pro pessoal, por Show, favor. show Perdão, de bola. tava A no. GTR é uma. Sem problema, irmão. O GTR, eu tenho duas escolas de música físicas, né? Que são prédios mesmo. E eu tenho o MB Guitar Academy também, que é um curso online de guitarra. O GTR já existe há 26, está fazendo 27 anos. Eu sempre dei aula de música, né? Foi o meu sustento por muito tempo. E no começo eu dava aula em outra escola, depois eu aluguei uma sala, que essa sala se tornou o embrião do que viria a se tornar o GTR, né? E hoje a gente tem essas duas unidades que, somado aí, a gente bate, não sei, eu estaria hoje perto de 1.000 alunos, né? Então, Elas a são em escola Brasília, as elas duas. são em Brasília, as duas, né? Uma na Asa Sul e uma na Asa Norte. Começou só com aula de guitarra, hoje a gente tem aula de todos os instrumentos, né? Quer dizer, todos os instrumentos de uma banda de pop ou de rock. A gente não tem, Uhum. por exemplo, saxofone e violino, mas tem bateria, baixo, violão, teclado, piano, canto.
guitarra, né? Então dá para montar uma banda bacana só com alunos do GTR, né? E acabou se tornando uma escola tão tradicional em Brasília que dificilmente hoje eu vejo vejo bandas tocando na noite lá, que pelo menos um da banda não tenha passado por lá em algum momento, sabe? Então eu acho que assim, sem querer, a escola acabou ajudando a formatar um pouco da cena musical em Brasília também, especialmente nessa seara de rock e tal, e pop. Bom demais. Cara, se você tá ouvindo aí, não conhece, recomendo demais. A gente deixa os Legal. links aí na descrição para ajudar, porque vale muito, muito a pena. Trabalho incrível já há 26 anos. Escola de música no Brasil há 26 anos é muito difícil, então Poucas, né? poucas, exatamente. Além do metal, Marcelo, qual seria a sua maior influência de estilo? Ah, eu acho que. Bom, aí você quer que eu saia do rock ou só do metal? Não, sai do rock, sai do Sair rock. do rock, tá. É. Aí eu sempre gostei muito de blues, né? Foi uma base assim que eu tive antes de começar Bom, o blues ele é um excelente momento, um excelente estilo para você começar a estudar improvisação, né? Porque não é que ele seja fácil de tocar. Para quem acha que blues é fácil, não entendeu o blues direito ainda. Ele é simples. O raciocínio é simples. Você não tem, ele é muito mais visceral, muito mais emocional do que de fato didático barra técnico, né? Claro que existem guitarristas de blues extremamente técnicos, mas o que eu quero dizer é que não depende disso pro estilo, né? Então eu gosto muito de fusion, que é essa mistura entre o jazz e o rock, né? Então tem músicos incríveis nessa área, eu gosto muito, gosto inclusive mais de fusion do que de jazz, apesar de ser necessário o jazz para que o fusion exista, né? E gosto muito de música brasileira também. Então eu acho que eu elencaria essas três aí como as minhas preferências. Excelente. Cara, eu comecei a escutar. Especialmente música brasileira. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu comecei a escutar jazz com mais afinco nos últimos 3 anos, porque muitas influências, né, do metal, muitas pessoas importantes falam que é uma base muito importante e realmente abre a cabeça mesmo para um monte de coisa. Com certeza, com certeza. Aí, e voltando pro metal, tem alguma banda nova, assim, que você recomende para alguém, para a Cara, galera que tá escutando agora? dá até vergonha de dizer, mas eu não sou um grande pesquisador, assim, né? Eu acabo ouvindo ou as mesmas coisas de sempre, ou algo que alguém me indicou. Então, nova mesmo, não tem. Eu tô vendo, eu acho que você tá com a camiseta do Alter Bridge aí, né? Tô a camiseta do Alter Bridge, Você foi ontem ao show? Eu tô nos Estados Unidos. Ah, você tá nos Estados Unidos. Tem show Eu aqui. sei que eles tocaram ontem, Eu não pude ir também porque eu tava no Flow. Não é uma banda nova, mas é uma banda que eu adoro. Gosto muito, por Eu não exemplo. sabia, não, que legal. Gosto muito, mas muito mesmo. Das minhas bandas favoritas. Eu acho que as músicas são muito boas, Já independente. corre um estilo diferente do metal, do prog, do power, já é Muito uma coisa diferente. alternativa, Muito é muito diferente. legal. Exatamente. Então, mas enfim, então eu não sou a pessoa que fica o tempo todo garimpando novas coisas. Quando eu tenho tempo para ouvir música, que é pouco, eu acabo escolhendo aquelas coisas que eu já sei que eu vou gostar, que já tá na minha Uhum, playlist, sabe? uhum. Então é raro uma nova banda entrar na minha playlist. Acontece, mas não é comum, né? Cara, quando eu encontrei o Tremonti uma vez, Uhum. do Alter Bridge, e acho que foi a primeira pessoa que eu não consegui falar nada, eu só fiquei na Ah, frente é? dele e fiquei, Você travei, assim. ficou Deu, ansioso. deu uma travada, fiquei Legal. uma ansiedadezinha, Sim, sim, sim. Ahn, Ele é muito bom, excelente compositor também, né? sim, sim. Ele usa afinações diferentes há Usa. muito tempo e Exato. é muito legal para quem quer conhecer músicas novas e afinações diferentes para aprender as músicas do Alter Bridge, que ajuda muito, abre um leque legal. É, Verdade. Marcelo, não vou te segurar mais, mas eu vou fazer uma série de perguntas bem rápidas assim para você escolher Vamos um lá. ou outro, Tá para bom. criar um pouquinho de discórdia, que estava muito legal Vamos, até agora. vamos lá. Vamos lá. Ah, Vou- tirando vou- tirando Cycles of Pain e o Omni, que não pode, Uhum. qual o álbum favorito do Angra? Holy Land. Legal. Sim. Entre jazz e blues, você já falou que você prefere blues. Ah, eu prefiro blues, sim. É. Halloween ou Iron Maiden? Iron Maiden. Megadeth ou Metallica? Metallica. Gojira ou Mastodon? Gojira. Brasiliense ou Gama?
Pô, brasiliense porque, único e exclusivamente porque nasci em Brasília e não no Gama, né? Verdade. Mas eu não tenho nada contra, claro, não é nada pessoal. Deixa eu ver se eu ver. Pontão do Lago Sul, o Jardim Botânico de Legal. Brasília. Pontão do Lago Sul. Eu sou um cara que eu adoro restaurantes, adoro sair para comer. E o Pontão tem vários restaurantes legais. Você ainda toma vinho? Tomo É. bastante, adoro. Eu lembro que você comentou de ser apreciador de vinho bastante. Sim, eu gosto sim. Turnê na Europa ou turnê no Japão? Que difícil. Caraca. Bom, eu vou colocar o Japão só por ser uma coisa mais exótica, diferente, né? Tudo, a culinária, as pessoas, a cultura. Então, eu acho que é interessante. Doce ou salgado? Salgado. Vinho ou cerveja? Eu acho que já sei a resposta. Sim, vinho, sem Vinho. dúvida. Sem medo de ser feliz. E o seu solo favorito do Cycles of Pain? É o de Cycles of Pain. A Cycles of música Pain. Cycles of Pain. É. Cara, é isso. Fechou. Beleza. Obrigadão. Marcelo, Valeu, obrigado. Lucas. Ó, Estamos juntos. Galera do Riff, confere aí o Cycles of Pain. Saiu na última sexta-feira. 10º álbum do Angra, segundo com Marcelão Barbosa. É Tamo isso aí. junto, muito obrigado. Espero te ver Valeu, na Lucas. estrada em breve. Nos veremos em breve, com certeza. Um grande Grande abraço. abraço, Marcelo. Valeu. Bom dia.